falei na Engazeira, na terça-feira, porque o inimigo vai sempre trazer dúvida no nosso coração. Como eu costumo falar, se ele conseguiu confundir até essa metade dos anos, imagine eu você, ele sempre vai dizer, não vai acontecer nada, que nada, é perda de tempo buscar esse Deus, é perda de tempo ser evangelho, é perda de tempo estar na igreja. Mas, aleluia, o que me mostra o contrário é essa presença, que nós sentimos renovado, dobrar o joelho, é algo sobrenatural que vem, que faz um reboliço dentro da gente. Muitas vezes estamos tristes porque somos ser humano, muitas vezes estamos, cabos baixos, mas quando recebemos essa presença, a Bíblia diz que até a tristeza tem que pular de alegria, e vem certeza de que vai acontecer. Muitas vezes nós estamos pensando, não vai acontecer, eu vou desanimar, eu vou parar, está tudo errado, e de repente, aleluia, essa presença começa a mover dentro da gente e diz, vai acontecer, está acontecendo, não vai dar errado, espere mais um pouquinho, clama. Eu tenho o costume, muitas vezes eu dou até risada, eu falo, meu Deus, não pode. Quando eu penso algo, Deus fala assim comigo, espera mais um pouquinho. Domingo passado, Deus falava comigo aqui nesse lugar, retrasado. Eu na porta ali, Deus falava, espera só mais um pouquinho. Aí, às vezes, nós olhamos para ele e falamos assim, mas esse pouquinho tem demorado tanto. Esse pouquinho tem doído tanto. Mas vamos esperar, porque ele está falando que é para esperar. Então vai acontecer. Todos encontraram? E chegando Jesus às portas, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo, quem disseis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, e outros dos profetas. Disse-lhe ele, e vós que disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então tomou o seu discípulo, que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar ao seu discípulo que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Poderia citar. Eu vejo, aleluias, que Jesus, louvado seja Deus, tinha uma missão muito importante sobre esta terra de salvação. Salvação qual muitos alcançaram, louvado seja Deus. Mas também muitos irmãos não alcançaram porque não acreditaram que ele era o Cristo. E quantos hoje, irmãos, também não têm acreditado mais no Senhor e na sua palavra. Ele chama o discípulo e pergunta, o que disseste os homens sobre mim?
Porque por onde Jesus passava, havia multidão. Por onde Jesus passava, muitos cercavam para ver o que ia acontecer, para louvar seja o nome do Senhor. Observar, porque assim, muitos queriam saber sobre Jesus, e muitos também levaram para os sacerdotes, para os escribas, o que acontecia por onde Jesus passava. Era como existiam espiões para descobrir sobre a sua origem. Ele diz, um diz que tu és João Batista, outro diz que é Jeremias, e outro diz que tu és os profetas. E Jesus pergunta em tudo. E vós, quem disseis que eu sou? Talvez hoje Jesus está perguntando para mim, talvez hoje Jesus está perguntando para cada um de vocês: quem ele é para você? Quem ele é para você? Tem sido para você, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a cada dia, aleluia, que se passa, não tem sido fácil. Tem sido dias difíceis, dias, aleluia, de perseguição, dias de luta, dias de aflições, dias de desânimo, porque, aleluia, o Senhor, como Cristo, Ele não foi poupado disso. E nós também não seremos poupados dessas perseguições. Mas não, aleluia, seremos poupados, aleluia, porque, aleluia, para seguir a Jesus, é preciso crer. E se nós não crermos, a verdade é que nada vai acontecer. Mas através dessas perseguições, como eu falei lá atrás, nós temos visto que verdadeiramente Ele é o Cristo. Porque através das perseguições é manifestado o teu poder. Através das perseguições é manifestado sobre nós a tua graça. E através dessa graça, a cada dia, nós temos sido sustentados para podermos estar de pé diante da circunstância e ver coisas maravilhosas acontecendo. Às vezes eu vejo muitos, tem pessoas que dizem, não tem nada acontecendo. Às vezes nós mesmos falamos, né? Nós não temos visto paralítico, nós não temos visto, aleluia, cego ver, nós não temos visto muito falar, mas se nós pararmos, nós temos visto sim. Por que eu digo isso? Porque uma certa época na igreja eu estava falando sobre isso. Gente, hoje nós não vemos mais paralítico andar, hoje não vimos cego ver, hoje não vimos isso, aquilo. E Deus, aleluia, me provou que o paralítico anda. O Senhor me provou, aleluia, que muito fala. Porque Ele colocou meu pai em uma situação que ele ficou paralítico e mudo. E eu falei, meu Deus. Às vezes nós preferimos algo, Deus nos leva lá na frente e mostra, olha, através do que você preferiu, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Que eu continuo fazendo. Que eu continuo operando. Mas tem que crer para ver o sobrenatural acontecer. Tem que crer para mim agora e não poder ser derramado. Louvado seja Deus. E eu tive, aleluia, que me doar mais. Né? Uma Alessandra foi muito cruzada, estava no monte, né? Para eu andar os vezes e tal. Nós falamos, nós vamos lançar. Enquanto nós vamos lá, não vamos parar, começamos a buscar, começamos a invocar o Todo-Poderoso. E ele é tão maravilhoso que no primeiro dia do monte ele foi lá e tocou. Porque ele mexia. Mas no sábado, eu vim de Campo Sexto, no sábado, o irmão me disse: rapaz, não sei o que aconteceu, papai amanheceu mexendo. Os irmãos não estão aqui, mas a diaconisa começou a estar. E eu falei, Deus está falando, que estamos lá agora, está tocando o sobrenatural para acontecer. Porque Deus fala, né? Deus fala.
E no outro dia nós olhando para a mão, ele está andando. Eu conversei com ele a semana passada. O avô foi no domingo quase, na correria, mas sempre na noite se não me engano. E ele está falando bem melhor, não para entender bem mais. Mas ele ficou terramente. Não andava mais a perna, o braço. Não andava, nem movia da cama, nem se mexia. Ele está falando também. Então, como Deus não levanta paralítico? Como Deus, aleluia, não faz mundo, cego até Deus falar? Nós, irmãos, às vezes, achamos que muitas coisas vão acontecer como no passado, pode também acontecer, mas às vezes vai trazer para o dia de hoje. E alguém vai dar um derrame, vai se levantar, alguém vai ficar cego, porque vocês não sabem derrame também, às vezes se revisão de pessoas, já ouviram falar. E Deus está fazendo, mas eu tenho que lançar, eu tenho que crer. Porque aleluia, ele continua sendo mesmo. Ele continua operando. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, primeiro, eu tenho que crer que Ele é. Eu tenho que crer. Se eu não crer, vai acontecer o quê? É como eu costumo dizer, né? Eu conheço, pegando a irmã Daiane, nem sabia se começou a gente na obra, louvado seja Deus. Conheço a irmã Daiane. Se eu não acreditar nela, eu não vou ali colocar algo nas mãos dela. Uma vez eu falei isso aqui. Alguém pegaria uma continha e dava alguém que não conhece, espalhar no banco e deposita também. Só eu concordo com ele. Eu ia fazer isso. Mas dizendo a irmã Daiane, eu desde o começo. Eu confio em entregar algo a ela e falar, faz isso para mim. Porque eu conheço ela. Como a irmã Alessandra, o nosso irmão Rony. Agora, alguém que veio um dia só na igreja que eu nunca vi, eu não vou pegar aqui, eu não posso ir no banco depois, você não tinha, eu não vou fazer isso nunca, porque eu não conheço. Então, por que eu não crer em Jesus se nós o conhecemos? Por que não crer no Senhor se nós temos visto maravilha? Por que não crer na luz e esperar se Ele tem mostrado quem Ele é? Então, às vezes, nós, aleluia, que estamos deixando o nosso milagre acontecer por não crer, porque a Bíblia vem dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, Ele não vai fazer, porque eu não estou agradando, porque até sem fé é impossível agradar a Deus. Então, significa, se eu não tiver fé, eu estou desagradando a Ele. Então, quando eu creio, Deus move com o sobrenatural e o milagre vem diante da vida daquele que crê. Ainda que os nossos olhos estejam demorando, porque às vezes não é no nosso tempo. Tem coisa que é para ser hoje, mas tem coisa que é para ser amanhã. E às vezes o inimigo tenta mostrar que ele não é. Às vezes o inimigo tenta mostrar que ele não vai fazer. Às vezes o inimigo tenta mostrar que não está acontecendo, mas está acontecendo. Porque quando adoramos, nós sentimos a tua presença. Quando nós dobramos o joelho, nós sentimos a tua presença. Quando nós precisamos existir, Ele fala, sua vida, aguenta mais um pouquinho, porque eu estou trabalhando. Não pare não, porque o melhor está por vir. Não pare não, porque eu vou ter maior do inimigo. Não pare, porque eu sou contigo. Porque ele vem da cá e assumpia. E há uma promessa. Então vale a pena confiar nesse Deus. Quando nós confiamos no amigo, às vezes nós confiamos mais nos homens. Porque ali, nós falamos, foi na oração na casa da irmã Alessandra, né? Foi na quarta, né? Eu estava falando, hoje todo Cauê, Quai, você vê até mesmo pessoas que se dizem evangélico, falando, aleluia, tanta coisa do evangelho. Que não é desse jeito, mas para aí, nós temos que pedir muito discernimento a Deus e sabedoria, porque o inimigo tem tentado, aleluia, tirar a fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não estaríamos aqui se nós não acreditássemos em Jesus. Se nós tivéssemos certeza que Ele morreu na cruz do Calvário e que Ele está aqui, nós não estaríamos, até eu mesmo falei isso. Então o inimigo tem tentado roubar a nossa fé, roubar a certeza
certeza em Cristo Jesus e não podemos aceitar isso, porque a palavra é fiel e verdadeira, e nós temos visto o sobrenatural acontecer. Então, aleluia, temos que ter muito cuidado. Eu me lembro, uma vez no monte, que o Espírito de Deus falou comigo que o inimigo ia entrar por um caminho que ia tentar enganar muito, e muitos iam dar um crédito, e ele ia esfriar muito na caminhada, e eu tirar da vontade de Deus. E a cada dia que passa eu lembro e tenho visto isso. Tem sido difícil, porque ele tem mostrado o contrário. Se eu não acreditar nisso aqui, eu não vou continuar na caminhada. Se você não acreditar, você não vai continuar na caminhada. Então temos que dar crédito à palavra de Deus. Nós temos que lutar contra esses falsos que têm, aleluia, tentado lubriar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que há daquele que tirar ou acrescentar tinha um Jó. Então temos que pedir discernimento a Deus, buscar cada dia, orar cada dia. E quando tiver dúvida, alguma coisa, olhar nosso joelho, como eu tenho feito, Senhor, me mostra o que é, porque o Espírito, ele fala no nosso coração. É o bom conhecimento, mas tem uma coisa que eu sempre falo: a letra também mata, mas o Espírito vivifica, porque temos que ter conhecimento da letra, mas temos que ter o Espírito para nos dar o discernimento, porque o Espírito que dá discernimento da palavra. Se o Espírito dela nós não temos. Para ver que os sumos sacerdotes viraram, perguntaram: mas quem é este homem que não tem nenhuma sabedoria? São pescadores, não sabe ler, não sabe escrever, mas falam tão bem a palavra, porque por onde os discípulos passavam, o Espírito de Deus falava através deles, e não era letra, porque eles não conheciam a letra, mas ele tinha o Espírito, e o Espírito trazia o discernimento da palavra, e eles pregavam com ousadia, com autoridade, e milagres e coisas bem aconteceram. Outro Espírito que nós temos que pedir a cada dia sobre nossas vidas, para quando alguém, aleluia, vier tentar, aleluia, tirar a certeza da palavra, nós devemos mostrar que ela é fiel e verdadeira. E eu vejo aqui Pedro virando para Jesus. Veja bem que diz aqui no versículo. Então Pedro tomou filho à parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão, quer dizer, perdão, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O próprio Cristo dizendo que iria acontecer, que ele teria que ser entregue e morto pela humanidade, para que se cumprisse a palavra. Aí Pedro diz: não, andava com Jesus. Mas o que acontece? O diabo pegou Pedro naquele momento. E Jesus olha, né, e diz: oi, volta. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de mas é dos homens. Eu tenho que dar crédito à palavra e àqueles que têm sido inspirados, porque tem muitos que não são inspirados por Deus, não, e que vivem uma vida diante de Deus, porque tem muitos que não vivem. Tem muitos que são loucos, perdoadores, diz a Bíblia, enganador. Então, a Bíblia diz, como eu falei na semana passada aqui, pelos frutos nós sabemos que tipo de árvore é. Se ela dá bom fruto, se ela é uma árvore boa, por quê? O fruto é bom. Então, se a árvore é boa, o fruto é bom. Mas se a árvore é ruim, o fruto também é ruim. Então, nós temos que conhecer pelos frutos. Pelos frutos. Então, como que eu vou dar crédito a pessoas que nós vemos que estão defamando a palavra de Cristo? Pessoas que estão falando tudo contrário da palavra, estão tentando tirar o tio e muitas das vezes acrescentar o J na palavra, e o povo se perdendo. O povo dando crédito a homens que não viram a palavra, conforme um que, né, eu estava vendo, mas só misericórdia eu bloqueei.
Bloqueei. O homem só fala miséria, ele foi à igreja. Por isso que ele saiu, porque a Bíblia não é verdadeira. O Deus é verdadeiro, mas não o Deus da Bíblia. Eu fico olhando, Parece que ele entrar para ele, para ali, vai lá, para ali, parece que ele entendeu, gente? Aí que Deus é esse? O Deus da Bíblia não é verdadeiro. Ele acredita em Deus, mas não nesse Deus que está na Bíblia. Eu falei, meu Deus, então o que acontece? A palavra, chega ali, amém, então. Ia chegar para chegar um pouquinho. Amém, então. Tá certo a célula oração lá? Terça que vem? Não, quarto, então. Quarto. Tá bom, então. Tá. Então, o que acontece? Como eu vou falar que eu não acredito se eu estive com ele? A pessoa que foi, e as pessoas que são doidas, muita gente tem, e muitos dizem que ele está certo. Está certo mesmo, se Deus não existe. Isso aí é para destruir o povo. Isso aí é para fazer isso, fazer tanta misericórdia. Eu falei, não, tem que bloquear, porque vai entrar na mente. Irmãos, a Bíblia diz que tem coisas que contaminam. Entra aqui e desce para o coração. E você depois está perdido, você fica em dúvida. Então, se for para me tirar a certeza em Cristo, a parte de mim. É como a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei, que é a lei do Senhor, e nela medida, que noite. Sabe por quê? Vai ficar, ó. Aí, não é no mesmo dia, vai passando, vai minando, depois do seu coração. Aí depois você fala, fulano tem razão, eu não vou para a igreja não vale a pena, larga isso, porque te contaminou, entrou de tal maneira, e você perdeu a fé, acabou. O diabo contaminou os anjos, porque ele desejou estar acima de Cristo. Ele fez o quê? Eu vou contaminar um por um. E quando Jesus volta, ele tenta tomar o que era de Cristo. Então é assim muitos, irmãos, são lobos devoradores, pessoas que até mesmo já estiveram, mas hoje não crê mais. Pessoas que já estiveram, mas hoje não acreditam. Eles vão te roubar a fé. E quando você espantar, você está prostrado, não tem mais fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como caminhar. Nós estamos aqui porque nós cremos. E temos que lutar para combater esses tipos de heresias e permanecer na fé, porque essa fé que faz toda a diferença. Então Jesus vira para eles: apartai-vos de mim, Satanás, porque você conhece as coisas dos homens, mas não a de Deus. E está assim difícil, irmão. Eu digo como pastor, tem hora que a gente bate assim, meu Deus querido. E eu digo com certeza que o diabo é sagaz, porque às vezes no momento que eu estou em meditação, até que eu dou um bocadinho para esclarecer a mente, aí aquilo vem e fica assim, ó. Viu? É mentira. Esse dia aconteceu. Tá vendo? Isso não existe. Que não vai acontecer. Eu falei, para trás de mim, Satanás. Porque nós temos convicção, certeza no Deus que nós servimos. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir e enganar a nação. E é o que ele já está agora fazendo. O alvo do diabo hoje é enganar, é tirar a certeza da fé que Jesus é real. Mas se nós permanecermos nessa fé, nós vamos resistir. E temos que, conforme eu falei, né, nós temos, eu tenho nesse assim não, porque eu tenho coisa da igreja, quem entrar lá vai ver, eu só boto o culto, boto as coisas da igreja, às vezes eu dou uma palavra, mas tem hora que para assim, meu Deus, e eu tanto de Deus, porque eu já estou com mais de 1000 seguidores para a honra e glória do Senhor, porque pessoas nos seguiram, tem pedido oração, muita coisa, então por isso nós estamos pelo Evangelho. Mas a verdade, se não fosse isso, eu tinha parado. Só a misericórdia de Deus, porque não das minhas postagens que eu prego, mas de coisas que nós temos visto. Quando a gente entra, a gente sempre vê alguma coisa. As pessoas têm trazido escândalos com Deus e tirando a certeza de salvação das pessoas, e não podemos aceitar.
Temos que combater essas heresias e permanecer em Cristo, porque nós somos chamados para isso. Jesus aqui já nos mostra, quando ele diz a Pedro, sobre esta pedra edificará a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Você é uma pedra. Eu sou uma pedra. A pedra de esquina, que a Bíblia diz, a pedra angular, a pedra fundamental, que temos que combater as hostes espiritual da maldade da palavra. E a Bíblia diz que ela não subsistirá, porque nós temos levado a palavra com sinceridade. Então temos que ser Pedro, temos que continuar pregando, temos que continuar combatendo o mal, as heresias, o pecado, e dizendo que Cristo é, porque nós sabemos que Ele é. E tu, que disseste que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que nós nessa noite devemos tomar a cada dia essa certeza em nosso coração e dizer para nós mesmos: Tu és o Cristo, Senhor, o Deus verdadeiro que desceu a cruz do Calvário e me deu vida e salvação, porque vale a pena servir esse Deus. Amém? Não é por muito falar, né? Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Vamos escolher palavras diante de Deus.